Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de funções reais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções definidas por partes e também um pouquinho do módulo, que é um exemplo de uma função definida por partes. Então, como o próprio nome diz, as funções definidas por partes, elas são funções que têm diferentes regras de formação aqui de formação, dependendo de onde o ponto está no domínio. Então, para um determinado pedaço do domínio, a função tem uma regra, para outro pedaço do domínio, a função tem outra regra. Isso pode ser 2, 3, 4, quantas regras eu quiser. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia de como são essas funções. Certo? Então, o primeiro aqui seria, por exemplo, uma função f de x, dada, por exemplo, por x² mais 1 para x maior ou igual a 3, 2x, por exemplo, para x entre 1 e 3, e, por exemplo, menos 1 para x menor ou igual a 1. Então, nesse caso aqui, se o ponto x é menor ou igual a 1, a f de x vale menos 1. Se o ponto x está entre 1 e 3, e não é nem o 1 nem o 3, a função vale 2 vezes x. Se o ponto é maior ou igual a 3, a função vale x² mais 1. Por exemplo, quanto é aqui o f de menos 5? Bom, menos 5 é um ponto menor ou igual a 1. Então, menos 1 é a regra, certo? Quanto é f de 2? Bom, f de 2, 2 é um ponto entre 1 e 3. Então, f de 2 é 2 vezes o x. Então, o x aqui é 2. Então, é 2 vezes 2, 4. E, por exemplo, quanto que é o f de 4? Bom, 4 é maior ou igual a 3. Então, a regra para f quando o x é 4 é essa aqui de cima. Então, é 4² mais 1. Então, 4² 16 mais 1. Então, 17. E assim por diante, por exemplo, quanto seria o f de 0? Bom, 0 é menor ou igual a 1, então a regra de formação da f é menos 1. Então, f de 0, menos 1. Certo? Vamos ver alguns outros exemplos. E aqui eu vou começar já também a mudar o nome da função e a variável para a gente ir acostumando com outras variáveis, né? Então, por exemplo, e aqui, antes que eu passe para o próximo exemplo, não falei, mas veja, a gente definiu a nossa função maior ou igual a 3, entre 1 e 3 e menor ou igual a 1, então essa função está definida para todos os números reais. Então, o domínio dela, toda reta, e contradomínio, como eu não falei nada, a gente convencionou que também é todo o conjunto dos números reais. Certo? No próximo aqui, a gente poderia, por exemplo, definir g de t. Já falei, vou mudar a letra, vou mudar a variável, mas é sempre a mesma coisa. Então, aqui eu vou definir, por exemplo, 7x para x menor do que 2 e 3x mais 1 para x maior do que 2. Então, antes de eu calcular alguns valores, x não, né? Eu chamei de t a variável, então é t. Desculpa, que é t. 7t, 3t, porque eu chamei a variável de t. Então, antes de começar, vejam, eu defini essa função para x não, t menor do que 2 e para t maior do que 2. No 2 eu não defini. Se eu não definir, é porque eu estou dizendo de maneira implícita aqui que o domínio da minha função é os reais menos o 2.
Se eu quisesse definir ela no 2, eu poderia definir ou com essa regra, ou até mesmo colocar um outro valor qualquer aqui quando t for igual a 2, certo? Então, essa, por exemplo, está definida para todo mundo menos no 2. Então, se alguém te pedisse para calcular quanto que é g de 2, esse cara aqui não está definido. Não está definido porque da maneira que a gente definiu, o 2 não está no domínio da minha função g, que a gente chamava de dg. Lembra, o domínio da f era df, o dg, dg. Então, por exemplo, aqui também a gente pode calcular alguns valores, quanto que é g de 0, por exemplo. Bom, g de 0, 0 é menor do que 2. Então, g de 0 é 7 vezes 0, que é 0. Quanto é g de 3? Bom, 3 é maior do que 2, então a regra é essa. 3 vezes 3 mais 1. Então, 9 mais 1, 10. Certo? Outro exemplo. Vamos definir a função h de x da seguinte maneira. Ela é 1 sobre x para x diferente de 0. E eu vou definir ela com qualquer valor, por exemplo, 2 para x igual a 0. Veja que essa função não é a função 1 sobre x, porque a função 1 sobre x ela tem domínios reais diferentes de 0. Essa função h, da maneira que eu defini, bom, para qualquer x diferente de 0, ela é 1 sobre x, e no x igual a 0, eu coloquei o x igual a 0 no domínio e disse que essa função é 2. Então, o h tem domínio na reta, O domínio dessa função h é toda a reta. Então, nesse caso, o h de 2 está bem definido e o h de 2, por definição, é o 0. Certo? E se eu colocar, por exemplo, quanto que é o h de 10? Bom, o h de 10, 1 sobre 10, que é sempre 1 sobre x. Quanto é o h de menos meio? Bom, o h de menos meio é 1 dividido por menos meio. Então, menos 2. E assim por diante. Certo? Agora, por que essas funções são importantes, né? Lógico, a gente gosta, a gente quer ter funções que possam ter regras diferentes dependendo do domínio, mas uma das funções mais importantes que é definida por partes é o módulo, ou o que a gente também chama de função modular. Certo? O que é o módulo ou a função modular? É o seguinte, a gente define ela da seguinte maneira. O módulo de x, ele é o próprio x, então a regra de módulo é x, se o x for maior ou igual a 0, e o módulo de x é menos x, se o x for negativo. Certo? Então, essa é uma função definida por partes, da maneira que a gente viu, e a regra dela é bem simples. Ela é x para x maior ou igual a 0, menos x para x menor que 0. Então, quanto é o módulo de 2, por exemplo? 2 é maior ou igual a 0, então o módulo dele é ele mesmo, 2. Quanto que é o módulo de 0? Bom, 0 é maior ou igual a 0, então o módulo de 0 é 0. Quanto que é o módulo de menos 7? Bom, menos 7 é negativo. Então, quando o número é negativo, o módulo é menos ele. Então, é menos 7. Menos 7 é 7. Então, o módulo me dá o valor do número sem o sinal. Se o número é positivo, dá o próprio número. Se o número é negativo, dá o número sem o sinal. Então, se é menos 7 é 7, se é menos 20 é 20, se é menos 30 é 30. Certo? O domínio dessa função aqui, o domínio do módulo, a gente denota assim, né? O módulo, uma função que tem domínio dos reais nos reais. Certo? Então, a função módulo em si ela é bastante simples. O que complica é quando a gente combina o módulo com outras funções. Um exemplo legal da gente só lembrar
e tenha em mente, antes de fazer esse exemplo, a gente vai ver o gráfico do módulo no décimos, né? Então, veja, né? O módulo é x para x maior ou igual a zero, menos x para x menor que zero. Aqui no décimos é só a gente colocar a barrinha x aqui. Esse é o gráfico do módulo, né? Você vê, isso é 2, menos 2, o módulo é menos 2, que é 2 também. Então, o módulo tem esse gráfico. A gente vê que a imagem do módulo é sempre todo o conjunto dos números maiores ou iguais a zero, né? Como a gente já viu antes, como é que a gente vê a imagem? A gente traça as retas horizontais e vê onde cruza no gráfico. Vê que nenhuma reta horizontal aqui com negativo cruza o gráfico, porque módulo é sempre uma coisa maior ou igual a zero, pela definição dele. Então aqui, só deixar essa observação. A imagem da função módulo é conjunto dos números maiores ou iguais a zero, que é o intervalo de zero até infinito. Certo? E veja uma coisa, né? O módulo de um número é o próprio número. E é menos o número. Se eu desenhar aqui no décimos o gráfico da função x, vou colocar ela em outra cor, a gente vê o seguinte: quando o x é maior ou igual a zero, o módulo de x e x coincidem. Quando o x é menor que zero, o módulo é menos x. Então, menos x, então eu vou colocar aqui para x maior ou igual a zero, e aqui para x menor que zero, menos x. Certo? Veja que eu desenhei o gráfico do módulo aqui. O que aconteceu na parte negativa, agora se eu voltar para a função x, o que aconteceu na parte negativa é que o módulo rebateu essa parte do gráfico aqui em torno do eixo y. Ele pegou essa parte que estava embaixo do eixo y e só refletiu para cima aqui. Então guardem isso porque a gente vai usar nos próximos exemplos. Então, um outro exemplo que é bastante utilizado usando o módulo, e é bastante utilizado no cálculo, mais para dar contra-exemplos do que qualquer outra coisa, é a seguinte função. É a função f de x igual a x dividido por módulo de x. Essa função é bem legal, a gente vai ver primeiro o domínio dela. Como eu não falei nada, a gente convencionou que o domínio é o conjunto de todos os números reais para os quais essa regra faz sentido. Essa regra só não faz sentido quando eu estou dividindo por zero, já que eu tenho uma divisão aqui embaixo, então o x não pode ser zero, porque o zero vai dar zero aqui embaixo. Então aqui o domínio, os reais, tirando o zero. Certo? E o contradomínio, todos os reais. Mas, sempre que eu tenho uma função com módulo, eu posso escrever ela como uma função definida por partes, só abrindo esse módulo. Então, a f de x, que é o x dividido por módulo de x, ó, se o x é positivo, o maior positivo, né, não pode ser igual a zero, então se o x é positivo, o que acontece? Se o x é positivo, o módulo de x aqui embaixo é x, então essa função é x sobre x. Se o x é negativo, é x sobre o módulo de x é menos x, quando o x é negativo. Então essa função fica assim, ó. X sobre x é um número dividido por ele mesmo, então dá 1 para x positivo. E aqui, x por menos x, o x se cancela, sobra menos 1 para x negativo. Então essa função aqui nada mais é do que a função que vale 1 para x positivo, menos 1 para x negativo. Se a gente for desenhar o gráfico dela, vou apagar esse aqui. Então é x dividido por módulo de x. Tá vendo? 1 para x maior ou igual a zero, menos 1 para x menor do que zero.
desculpa, para x maior do que 0 ela é 1, para x menor do que 0, menos 1. No 0 ela não está definida. Certo? E aí a gente vê, pelo gráfico aqui, e direto pela expressão da função, que os únicos dois valores que essa função tem é 1 e menos 1. Então, uma coisa legal dessa função é que a imagem dela é um conjunto que só tem dois pontos. A imagem dela é o conjunto formado pelo menos 1 e o 1. Essa função só assume valores 1 e menos 1. Nenhum outro valor ela assume. Se eu vier aqui no gráfico, qualquer outra reta horizontal que eu traçar aqui, que for diferente de 1 e diferente de menos 1, ela não vai cruzar esse gráfico em nenhum ponto. Certo? Então, para a gente ver alguns exemplos um pouco mais complicados, envolvendo o módulo, que não são tão complicados assim se a gente entende como é que as coisas funcionam, é o seguinte, eu vou pegar o f de x como sendo módulo de 3x menos 1. O domínio dessa função, todos os reais, porque para todo real eu consigo calcular 3x menos 1, vai dar um número real e eu consigo calcular o módulo dele. Aí, sempre que a gente tem um módulo, é muito bom a gente saber como escrever esse módulo sem o módulo. Escrever como uma função definida por partes e achar essas partes. Então, vale a gente fazer o seguinte. Módulo, às vezes a gente confunde porque a letra é a mesma, mas a gente pode trocar as letras para não confundir. Módulo de U, qualquer que seja o número que tiver aqui, que eu vou chamar de U, é sempre o próprio U, se o U for maior ou igual a 0, e é menos U se o U for menor que 0. Troquei a letra, mas a definição do módulo continua a mesma. Então, módulo de U é U, se o U for maior ou igual a 0, menos U se o U for menor que 0. Qualquer que seja o número U que tem aqui dentro. Então, essa função f aqui, como é que a gente escreve ela sem o módulo? Ó, chama isso aqui 3x menos 1 de U. Então, o módulo disso tudo aqui, o módulo desse U é ele mesmo, então é 3x menos 1. Se ele mesmo, 3x menos 1, for maior ou igual a 0, e é menos todo esse número, não esquecer do parênteses, porque é menos todo o número, se todo ele, 3x menos 1, for negativo. Certo? Então, eu vou apagar esse aqui. Só para a gente ver agora o que essas duas coisas querem dizer. Certo? Bom, o 3x menos 1 ser maior ou igual a 0, passo esse menos 1 para o outro lado, então eu fico com 3x maior ou igual a 1. Se eu dividir por 3, divisão por número positivo não altera a desigualdade, então isso aqui fica x maior ou igual a 1/3. Ou seja, isso aqui está falando que, na verdade, o x é maior ou igual a 1/3. E 3x menos 1 menor que 0, lógico, vai dar o contrário, né? 3x menor do que 1, x menor do que 1/3. Então, aqui é x menor que 1/3. Ou seja, essa função é o seguinte, ela é a função 3x menos 1 para x maior ou igual a 1/3, e é menos, como menos é menos 3x e menos menos 1 dá 1, então isso aqui fica 1 menos 3x para x menor do que 1/3. Então, a função módulo de 3x menos 1, escrita como uma função definida por partes, fica assim. E uma vez que fica assim, é fácil a gente calcular valores para ela. Então, por exemplo, quanto é o f de 1? Bom, 1 é maior ou igual a 1/3. Como 1 é maior ou igual a 1/3, a regra é essa. Então, é 3 vezes 1 menos 1. Então, dá 3 menos 1, 2. Quanto que é o f de 1/4? Bom, 1/4 é menor do que 1/3. Então, a regra é essa. 1 menos 3 vezes 1/4.
Então, isso é 1 menos 3 quartos. Bom, 1, na verdade, nada mais é do que 4 quartos. Então, 4 quartos menos 3 quartos é 1 quarto. E assim, pode-se calcular, por exemplo, f de 0. 0 é menor que 1 terço, então f de 0 é 1, porque a regra é essa. Certo? F de 2. 2 é maior que 1 terço, então aqui fica 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. E se a gente for ver no gráfico, vamos fazer o gráfico dessa função, módulo de 3x menos 1, e ver o que dá. E depois vamos colocar cada uma dessas separadamente e ver que dá a mesma coisa. Vou colocar aqui módulo de 3x menos 1. Opa. Esse é o gráfico, certo? De módulo de 3x menos 1. Então, vamos colocar agora 3 para x maior ou igual a 1 terço, ela é 3x menos 1. Ó, coincidiu com esse pedaço. E para x menor que 1 terço, x menor que 1 terço, ela é 1 menos 3x. Ó, coincidiu aqui certinho. Certo? Então, essa módulo de 3x menos 1, quando eu escrevi ela por partes, ela é assim. E é assim sempre que tiver um módulo ali dentro. Certo? Então, se eu tiver uma coisa um pouco mais complicada, que é, por exemplo, vou trocar várias letras, agora vamos pegar g de t como sendo módulo de t quadrado menos 3t mais 2. Mais 2 não, menos 2. Menos 2 por mais 2. Certo? O que acontece com essa função aqui? Bom, como é que eu escreveria ela em módulo? Isso aqui, tudo é um u. Então, escrita como função definida por partes, isso é o próprio u, então é t quadrado menos 3t mais 2, quando tudo isso, t quadrado menos 3t mais 2, é maior ou igual a zero, e é menos tudo isso, t quadrado menos 3t mais 2, quando tudo isso, t quadrado menos 3t mais 2, for negativo. Certo? Deixa eu melhorar isso aqui, que está meio feio. Então, o problema agora é que quanto mais complicada for a expressão aqui dentro, mais complicado é encontrar quem são esses valores de t que satisfazem isso de maneira simples. Certo? Às vezes a gente precisa ir para o gráfico. Às vezes não. Nesse caso, é uma função quadrática, as duas raízes dessa função são 1 e 2, né? A g de t, o t quadrado menos 3t mais 2, isso na verdade é t menos 1 por t menos 2, né? Então as raízes aqui são 1 e 2. Então, isso é uma parábola que tem raízes 1 e 2 e a parábola, o coeficiente do termo quadrático aqui é positivo, então é uma parábola que está com boca para cima. A gente vai ver isso em mais detalhes nas aulas sobre polinômios. Então, nós estamos assim, né? Aqui é o 1, é onde a parábola passa no zero. Aqui é 2, é onde a parábola passa no zero e ela está com boca para cima. Então, é uma coisa assim. Aqui e aqui. Certo? Então, o que acontece? Nesse pedaço aqui, entre 1 e 2, ela é negativa, está para baixo do zero. Nesse pedaço, até o 1 e do 2 em diante, ela é positiva, porque está para cima do zero. Então, esse cara aqui, t ao quadrado menos 3t mais 2 maior ou igual a zero, ele acontece até o 1, então isso aqui acontece para t menor ou igual a 1, ou para t maior ou igual a 2. Então é até o 1 e do 2 para frente. E esse caso aqui acontece quando t está entre 1 e 2. Então, essa função aqui, escrita
por partes, fica t² menos 3t mais 2. Quando t é menor ou igual a 1, ou o t é maior ou igual a 2, e menos tudo isso, então fica 3t menos t² menos 2 para t entre 1 e 2, certo? Vamos fazer o gráfico dela. Então aqui 3x ao quadrado, vou abrir aqui para colocar o quadrado, menos 3x mais 2 em módulo, certo? Então esse é o gráfico da minha função. Ela é a própria parábola quando a parábola é positiva, e na parte que a parábola é negativa, eu rebato em torno do eixo y. Como aconteceu lá com o módulo, aqui acontece a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma função aqui dentro e eu tomo o módulo dela, então se eu escrevesse essa função sem o módulo, x² menos 3x mais 2, nas partes onde a função é positiva, o módulo e a função coincidem. Nas partes onde a função é negativa, o que o módulo faz é rebater a função para cima do eixo. Então, se eu colocar aqui uma função super complicada, x² menos 3x, vamos pôr aqui, ó, cubo mais 5x menos 2, certo? Vamos pôr sem o módulo primeiro. Então, essa função aqui, vê, esse pedaço ela é negativa, esse pedacinho aqui no meio ela também é. O que vai acontecer com o módulo? Esse pedaço vai vir aqui para cima, refletido igualzinho, e esse pedacinho vai ser refletido aqui. Então vamos copiar essa expressão, e abaixo eu vou colocá-la dentro do módulo, exatamente o que aconteceu. Esse pedaço veio para cima, os pedaços onde ela é positiva ela continua igual, e esse pedaço aqui, ela também refletiu, que era negativo, ela refletiu para o positivo. O problema, como eu falei, é que, dependendo da expressão que aparece dentro do módulo, determinar essas coisas pode ficar complicado. Às vezes facilita se você tiver uma ferramenta como o Desmos para fazer o gráfico. Então, para terminar, vou deixar para vocês um exercício. Se você quiser mais detalhes sobre a resolução desse exercício, se você não conseguiu, se você quer ver a resposta, adiciona no Instagram, me manda uma DM que a gente tira as dúvidas, certo? Então, o exercício é descrever a função f de x igual a x ao cubo menos x² menos 4x mais 4 em módulo sem o módulo. O que eu quero dizer com isso? Escrevê-la como função definida por partes. Certo? Quem quiser treinar e tentar escrever sem primeiro usar o Desmos e olhar quais são os intervalos onde você vai ter que escrever ela, onde a função é positiva e onde a função é negativa, eu vou deixar uma dica. A dica é que as raízes dessa função, desse polinômio, de x ao cubo menos x² menos 4x mais 4 são menos 2, 1 e 2. Certo? Então, se você quiser tentar escrever isso aqui e achar os pontos onde o que está dentro é maior ou igual a zero e o que está dentro é menor que zero, saiba que as raízes dessa função são essas três. Se você quiser escrever
e vê, utilizando uma ferramenta gráfica, vai no Desmos, coloca essa função e vê quais são os intervalos do domínio dessa função, que é todos os reais, que a função fica maior ou igual a zero, e quais os intervalos que a função fica menor ou igual a zero. Qualquer dúvida, me adiciona no Instagram e me chama lá. Certo? Então até a próxima aula.